Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Promon Compartilha, série de programas criada para debater temas importantes ao ambiente de negócios e para dividir com vocês opiniões e análises sobre os desafios da indústria. No episódio de hoje, vamos falar de gerenciamento digital, tema que está cada vez mais presente nas rotinas de trabalho. Para conversar com a gente estão Antônio Bardella, diretor-presidente. Olá, Bardella. Bom dia, Soraya. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Marcelo Menegatti, gerente de engenharia digital. Olá, Marcelo. Olá, Soraya. Bom dia a todos. E Rodrigo Cruz, gerente de PMO. Olá, Rodrigo. Olá, Soraya. Bom dia a todos. Bom, Bardella, para começarmos essa conversa, eu sugiro que a gente dê um passo atrás. Antes de falar de gerenciamento digital, conta um pouquinho para a gente como se dá o gerenciamento tradicional e como ele acontece no ciclo de vida do projeto. Ok, Soraya, muito bom. Bom, a gente costuma dividir os nossos empreendimentos, né? A gente costuma dividir todos os empreendimentos normalmente em 3 fases, né? Então, a gente tem aquela primeira fase, que é uma fase mais conceitual, mais de viabilidade, né? Depois, a gente tem, de fato, a fase de implantação, né? Que vai desde o projeto, desde a engenharia básica, a engenharia conceitual, passa por todo o suprimento, depois por toda a construção, né? Toda a construção civil, toda a montagem, e, por último, e não menos importante, o comissionamento e a partida das plantas, com um handover, né, para a terceira fase, que é a operação e a manutenção de fato, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui para todo mundo que o gerenciamento aqui na Promon, a gente trata com bastante afinco as primeiras e as segundas fases, né? A terceira fase, operação e manutenção, a gente ainda está no processo de aprimoramento, né, e a gente, com certeza, no futuro vai chegar lá. Tá bom? Agora, para explicar o gerenciamento tradicional, eu vou deixar a palavra com o Rodrigo, né? Rodrigo, bom dia, vamos lá. Bom dia, obrigado. Vamos lá. Bom, há 60 anos, a Promon provê soluções de infraestrutura para os setores-chave da nossa economia, né? E nesta caminhada, nós desenvolvemos uma metodologia de gerenciamento de projetos própria, né, aplicável aos nossos mercados de atuação e que a gente chama de SPG, o Sistema Promon de Gerenciamento, né? Essa metodologia ela é definida a partir de melhores práticas internacionais e do nosso aprendizado do dia a dia, e permitem adaptabilidade a cada um dos projetos que o Bardella comentou, né? E uma das nossas principais referências é o PMI, mas também sofremos influências do CII, a ACE e outras instituições importantes, né? Desta forma, e já emprestando uma definição do PMBOK, que é o Guia de Práticas do PMI, gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos e os seus objetivos. E através dessa nossa metodologia própria, é possível ter uma visão da situação e realizar projeções de cada aspecto do empreendimento, que a gente chama de áreas de conhecimento, ou seja, através de custo, prazo, escopo, riscos, suprimentos, qualidade, segurança do trabalho, comunicação, recursos humanos e partes interessadas, né, o que é comumente chamado de stakeholders, nós podemos acompanhar o projeto, né, e também integrando cada uma dessas áreas, o que a gente chama também, que é uma área de conhecimento, a integração. E como que a tecnologia e a digitalização agregam valor a esse gerenciamento tradicional, Rodrigo? Soraya, vamos fazer um exercício de imaginação, né? Percorrer 60 anos que a Promon vem desenvolvendo o SPG, o Sistema Promon de Gerenciamento. Vamos pegar como exemplo uma atividade simples de gerenciamento de campo, né? Até pouco tempo atrás, né, os nossos profissionais, eles iam às frentes de trabalho, uma prancheta na mão, seja para aplicar uma lista de verificação de qualidade, seja para aplicar um checklist de um guindaste prestes a fazer uma movimentação de carga, ou até mesmo um profissional de planejamento para aferir ou para acompanhar o avanço físico de determinada atividade, né? Então,
a tecnologia ela vem impactar fortemente esse tipo de atividade, né? Aplicações como nuvem, plataformas de comunicação como essas que nós estamos utilizando aqui neste evento, redes sociais, Big Data, Data Lake, inteligência artificial, machine learning, ensino à distância, são tecnologias que estão mudando radicalmente a forma como fazemos gerenciamento de projetos. Bom, então, já que a digitalização e a tecnologia vem impactando o gerenciamento, eu queria perguntar para o Marcelo como que a engenharia está impactando o gerenciamento e como que ela se integra a todo esse contexto. Certo. Soraya, nesse caso, a gente entende que a engenharia digital é praticamente um pré-requisito, tá, para o gerenciamento digital. Até, assim, nesses exemplos que o Rodrigo comentou, por exemplo, essas listas, todas essas verificações, toda essa digitalização dessa informação, se viesse de outra forma, alguém teria que fazer esse trabalho, né? Quando viesse em papel alguma informação, alguém teria que passar para algum sistema para passar a controlar isso. Então, assim, quando nasce de forma digital e vai para o gerenciamento, e vai para a obra, e vai para a execução de forma digital, é tudo muito mais integrado, né? Então, por isso que acaba sendo, como eu falei, praticamente um pré-requisito, né? Facilita muito a vida lá na frente. Então, assim, as etapas, com isso, todas as etapas de trabalho dentro de um projeto de engenharia digital, principalmente no contexto BIM, né? Que é um dos pilares aí também da engenharia digital, a forma de trabalho dentro do método BIM, que normalmente a gente tem o BIM Execution Plan, que é o BEP, né, que a gente chama de BEP, já consta desse documento, desse plano, todas as ações que são, e a forma de trabalhar e a forma de usar essa tecnologia para que toda a equipe consiga compartilhar informações de projeto e tirar dúvidas e fazer comentários, reuniões de design review, e sempre de forma dinâmica e acessível a todos os interessados, né? Outro aspecto é o sistema de armazenamento de documentos, seja na nuvem, né, ou em sistemas próprios, mas essa forma online também de todo mundo conectar a esses documentos, acessar esses documentos, todos desde do cliente, os especialistas, os projetistas, é fundamental para dar essa dinâmica também para o projeto, tá? E a própria dentro desse plano, dessa execução BIM, nós temos muitas vezes a coleta de informações quantitativos e formação de CAPEX, né, para o empreendimento. Isso também é um aspecto sensacional que, dentro dessa tecnologia, com todo mundo podendo analisar e olhar o que está sendo feito ali, acessar e colocar os seus quantitativos numa base única, facilita para a gente, durante o acompanhamento do empreendimento, esse acompanhamento do CAPEX, para ver o que não funcionou, qual unitário, por exemplo, que não bateu com aquele que foi imaginado ou que foi levantado durante a fase de projeto, para que os desvios sejam corrigidos a tempo. É sempre ruim você caminhar com um projeto e você, no final do projeto, você descobrir que seu número explodiu porque você não acompanhou passo a passo essa quantificação e o acompanhamento orçamentário dele. E todas essas ferramentas, todas essas soluções, como que elas estão sendo inseridas nas operações da Promon Engenharia? Rodrigo, você podia contar um pouquinho para a gente como que o gerenciamento digital hoje faz parte da rotina de trabalho de vocês? Sim. E recentemente, em 2018, a Promon lançou um projeto interno, um projeto estratégico chamado SPG Plus, ou seja, Sistema Promon de Gerenciamento Plus, né? E o que é isso? É uma ferramenta baseada em uso de tecnologia para a gestão de projetos em base de dados digital, né? Com acesso à web, permitindo a integração daquelas áreas de conhecimento, daquelas dimensões de gerenciamento que eu mostrei anteriormente. Isso em tempo real, durante a implantação do projeto. Além disso, ela é uma ferramenta customizável que pode ser configurada para o acompanhamento de tarefas e processos
atingindo as expectativas e demandas do cliente, né? Ou seja, ela funciona como um backbone, uma plataforma de gerenciamento, onde o ciclo do projeto ali, né, onde vocês estão vendo na representação, ele é abordado, né, e todas essas ferramentas, todas essas aplicações são integradas nessa plataforma, gerando reports, dashboards, indicadores para uma tomada de decisão melhor e mais rápida. Não. Pelo que vocês estão contando, o gerenciamento digital já é um tema que está presente na rotina de vocês já há algum tempo e de uma forma bastante madura. Bardella, conta um pouquinho para a gente, né, como se deu essa evolução e, mais do que isso, a gente hoje vive um período de exceção, um período diferente por conta da Covid-19, né? Como o atual cenário que a gente está vivendo impactou o gerenciamento digital e a própria absorção das rotinas e dos princípios no dia a dia de vocês? Claro, na verdade, a pandemia acelerou grande parte do nosso dia a dia, né? De fato, usar algumas dessas ferramentas, né? A gente já trabalhava remoto há mais de 3 anos antes da pandemia, né? Mas a gente foi, de fato, lá no finalzinho, no meio de março, a gente foi, de fato, para full remoto, né? Obviamente que os profissionais de obra continuam nas obras, né? Mas todas as interfaces, e aí um pouquinho do que o Marcelo falou lá atrás, né? As interfaces com a engenharia, e não só com a engenharia, né? Com o próprio cliente, que nem não é toda a força de trabalho do cliente que está na obra, né? E nem só do cliente, muitas vezes do EPCista, enfim, todos os interlocutores, está todo mundo remoto, né? Então, assim, acelerou de forma exponencial. E eu acho que, além das ferramentas já estarem prontas, né, o que foi um facilitador enorme, né, a gente simplesmente colocou em prática aquilo que já estava pronto há algum tempo. Acho que, além disso, um dos temas que de fato ajudou muito foi a comunicação, né? Então, antigamente, a gente ainda tem as reuniões de coordenação, né, que normalmente, obviamente, depende de obra para obra, mas normalmente as reuniões de coordenação elas são semanais, né? Então, antigamente, a gente empilhava assuntos, né, e chegava nas reuniões de coordenação e tratava todos os assuntos de uma vez só, muitas vezes assuntos mais críticos ou menos críticos, mas normalmente as reuniões eram um ponto de definição de muita coisa. E hoje em dia não, né? Justamente porque as ferramentas estão funcionando super bem, a gente consegue definir assuntos muito mais rápido, né? E nesse fato a comunicação ajudou muito, né? E eu acho que outra influência que a gente teve também foi de fato no dia a dia das pessoas. Se não tivéssemos as ferramentas prontas, a gente teria provavelmente exposto muita gente, né, desnecessariamente, coisa que nós não fizemos, né? A gente conseguiu preservar aí realmente bastante gente nesse momento de pandemia, tá? Então, acho que são esses 3 pilares que eu acho que realmente fizeram a diferença agora nesse momento bastante crítico e bastante não usual que a gente está vivendo, tá certo? Certo. E na relação com clientes, nos projetos propriamente ditos, a gente tem exemplos de aplicação que a gente poderia citar? Sim, Soraya, com certeza. Até pegando o gancho da fala do Bardella, né, e já dando um caso prático sobre a questão da pandemia, enfim, como que ela afetou a forma como a gente gerencia projetos. Para vocês terem uma ideia, todo projeto nós temos um processo que a gente chama de brown paper, né? Onde literalmente, a gente cola um papel marrom numa parede, numa sala de reunião e reúne a equipe ou os principais profissionais da equipe de um determinado projeto para uma primeira discussão de sequenciamento de atividades, de datas, de prazos, enfim, que é o embrião, né, do cronograma, da versão 0 do cronograma, né? E por conta do 100% remoto, como o Bardella comentou, a gente teve que transformar esse processo, né? A ideia, nós, né, pretendemos e continuamos fazendo esse processo no início dos projetos, agora
né, o que a gente chama, né, a gente mudou de brown paper para widescreen, ou seja, as pessoas entram numa sala virtual, a gente coloca um papel de fundo branco, né, faz a separação ali das disciplinas, do prazo, né, do time do projeto, e virtualmente, através de post-its eletrônicos, as equipes vão interagindo e vão trabalhando essa informação, como vocês estão vendo aí na tela. A gente gravou um brown paper que a gente fez recentemente para mostrar para vocês como isso acontece na prática. E todo o ganho disso, né? Informação mais ágil, podemos acessar mais pessoas, né? Não se limitando à sala física, e também com a informação ali já disponível eletronicamente para gerar esse cronograma de uma forma mais assertiva e mais ágil, né? É um exemplo de como a pandemia impulsionou a transformação digital, falando especificamente em gerenciamento de projetos, né? Mas eu queria comentar com vocês outros cases, outras aplicações práticas não necessariamente ligadas a esse tema, né? Por exemplo, nós temos um cliente que nos contratou para gerenciamento de uma linha de transmissão, né? E aí aquele cliente ele tinha uma demanda de aplicação de listas de verificação, como eu comentei, né, anteriormente, porém, obviamente, de uma forma online, né, numa plataforma na nuvem, onde ele mesmo acessasse os relatórios, é uma obra grande, espalhada, né, e mais, georreferenciada, né, que aquelas listas fossem marcadas com as coordenadas onde ela era aplicada. Então, desenvolvemos, dentro dessa plataforma que a gente comentou, do SPG Plus, listas de verificação de qualidade customizadas ao escopo do cliente, e disponibilizamos para os nossos profissionais, através de celular ou tablet, para aplicação em loco, né? Então, eles acessavam o local, seja a própria obra de lançamento de cabo, de linha de transmissão, ou numa subestação, o profissional aplica o formulário. A partir do momento que ele entra numa área onde existe uma rede, né, seja celular, seja Wi-Fi, porque muitos desses casos aí não tem essa rede, né, essas informações migram para a nuvem e é disponibilizado os relatórios. E aí, tendo os relatórios, tendo essa base de dados numa plataforma, fica muito mais fácil da gente consolidar, analisar, né, enfim, e traçar, tomar as decisões e traçar planos conforme a necessidade. Então, isso que vocês estão vendo em tela é uma aplicação prática também dessas listas e como elas eram acessadas pelo cliente e acessadas também durante as reuniões. Nós temos um segundo caso que eu queria comentar com vocês, aí um empreendimento de um volume maior, né, grande porte, eu diria até um mega projeto, onde o profissional, o cliente, ele demandava uma gestão à vista dessas comuns, que a gente faz em canteiro de obras, né? Onde a gente pega uma parede do canteiro, coloca ali algumas fotografias de histograma, de curva de avanço físico, principais pendências, enfim. E aí, semanalmente, aquilo é arrancado da parede e colado a novas informações, né? Só que o cliente, obviamente, queria isso de uma forma online, né? Então, nas obras que eu passei, essa parede ela acabou migrando, né, por uma televisão, em alguns casos, e hoje em dia, a gente, através dessa plataforma, a gente conseguiu montar essa gestão à vista para o cliente, que é o que vocês estão vendo agora em tela. Então, o cliente acessava um portal, ali tinha uma barra, um menu de navegação do lado direito, e aí, dependendo da área de conhecimento que ele queria ali navegar, ele acessava as informações e ia se atualizando semanalmente das informações, né? Dos histogramas, das curvas de avanço físico, quantitativos de projeto, indicadores de segurança, enfim, tudo isso disponível ali. Além disso, nessa obra a gente teve algumas aplicações interessantes utilizando o drone, mapeando a planta deles, para poder fazer um walkthrough, né, através dos filmes que a gente gerava de drone, comparação desses filmes com as nossas maquetes eletrônicas, aí já integrando engenharia e gerenciamento digital, e também para a utilização até de algumas atividades de topografia. Isso são aplicações que a gente acabou desenvolvendo para esse cliente. E tem um terceiro e último case que eu queria compartilhar com vocês, um terminal de grãos, também contratados para fazer a gestão ali da obra,
E ali a grande dificuldade do cliente era o grande volume de informações, várias empresas contratadas, né? E como que a gente faria a consolidação dessas informações para uma tomada de decisão mais eficaz e mais eficiente, né? Então, de novo, entramos com a nossa plataforma, e aí aqui eu não estou falando só das informações das empresas que estão trabalhando com a gente ali no site, mas também uma necessidade de integração de informações de gestão de recursos, por exemplo. Então, empresas terceirizadas que trabalham com integração, com documentação de profissionais para a entrada na obra. Então, tudo isso foi integrado numa plataforma e gerado esses relatórios através de uma camada Power BI. Enfim, a gente acessa o servidor e gera relatórios através de um Power BI e levamos essas informações online no dia a dia para o cliente, mas também para as reuniões para tomadas de decisões, né? E isso é interessante porque são informações consolidadas que, a princípio, né, ficariam isoladamente em cada uma das contratadas, né, e que, através de uma plataforma integradora, a gente consegue trazer isso para uma mesma base, inclusive traçando correlações entre as informações, né? Então, é um caso bem interessante, onde essa ferramenta online, né, e customizável agregou bastante valor para o nosso cliente, né? E aqui, até já respondendo uma pergunta que nos chegou através do José Renato Viana, né, que ele perguntou como é que quem informa, né, e quem alimenta os dados nessa plataforma, e como é que depois essas informações são analisadas e aferidas. Bom, José Renato, essas informações, né, elas dependem muito da configuração do contrato, depende muito, inclusive, da equipe que está ali presente da Promon para fazer a gestão, né, seja apenas um apoio ao gerenciamento ou efetivamente fazendo o gerenciamento, né? Então, nós temos casos em que a nossa equipe ela é robusta, chega até 50 profissionais no campo, e também no escritório, né, pegando todo o ciclo de vida do empreendimento, onde nós mesmos buscamos as informações, geramos as informações, aplicamos formulários e fazemos essa consolidação na nuvem para a geração dos reportes e dos dashboards. Em outros casos, a gente promove, elabora um processo junto com outras empresas, como no caso desse terceiro case aqui, né? Nós temos muitas empresas trabalhando em nichos diferentes, né? Uma fazendo engenharia, outra fazendo construção civil, outra fazendo montagem, uma terceirizada fazendo toda a gestão dos recursos humanos para a integração, para que os funcionários possam acessar o site, né, com toda a documentação e todos os treinamentos necessários. E aí a gente elabora esse fluxo de informação entre as empresas, ou até mesmo acessamos a base de dados, em alguns casos, para a alimentação automática desses dados, né? E isso é analisado também em várias camadas, né? Seja no dia a dia, né? Imagina que essa empresa terceirizada, né, uma vez que a gente consolida essa informação para ela, para o cliente, na verdade, essa informação volta para a empresa também. Então, facilita, inclusive, a gestão dela do dia a dia, o controle de pendências, quais funcionários estão ali com alguma pendência a ser resolvida. Ou até mesmo em camadas mais estratégicas, né? Em reuniões semanais, por exemplo, essas informações são levadas, são acessadas online e discutidas ali, e também para a elaboração de relatórios mensais, por exemplo, para um board, para discussões, como eu falei, mais estratégicas. Então, é mais ou menos nessa dinâmica que a gente trabalha junto aos nossos clientes, tá? E, claro, eu trouxe aqui 3 cases, né? Fora o widescreen que eu comentei com vocês, mas também estamos investindo em formulários de RNCs, ou seja, relatórios de não conformidade, RDOs, relatórios diários de obra. Estamos investindo em controle de pendências, num frame específico para gestão de riscos, ou seja, temos vários outros cases em andamento aí interessantes quando a gente fala do SPG Plus, do Sistema Promon Gerenciamento Plus. E com base nesses exemplos e nessas aplicações práticas, Rodrigo, como que você vê o futuro do gerenciamento digital, né? Para onde esse tema está migrando e quais são os próximos desafios? Legal. O futuro, ele de novo
associa muito à tecnologia. Em 2018, além desse projeto estratégico que eu comentei, né, do SPG Plus, nós fizemos o que a gente chama de Digital Journey. Nós procuramos no mercado brasileiro startups com potenciais tecnologias disruptivas que poderiam ser aplicadas a gerenciamento de projetos. Fizemos esse evento, trouxemos as startups para dentro de casa, conversamos com cada uma delas, firmamos parcerias com 4 delas e efetivamente criamos pilotos, né, que a gente chama de POCs. Pegamos um projeto em andamento para cada uma dessas 4 startups e efetivamente aplicamos essa tecnologia nesses contratos junto dos nossos clientes. Então, eu estou falando de inteligência artificial, machine learning, RFID, mapeamento de calor de profissionais no frente de trabalho, ou seja, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, né, o futuro do gerenciamento de projetos, essa é uma ação, né, tecnologias disruptíveis aplicadas a gerenciamento de projetos, onde nós já estamos analisando e colhendo resultados disso e trabalhando já em aplicações a médio e longo prazo. Essa é uma linha interessante para a gente atuar. E a sua visão de futuro, Marcelo, com relação ao gerenciamento digital? Qual seria? Eu acho que, assim, complementando-se, né, com o gerenciamento, com a engenharia digital, trabalhando em conjunto, eu acho que a grande inovação, o grande desenvolvimento que vem por aí é o Digital Twin, né? Ele já existe, né? É um modelo digital com informação elaborado para a construção ou para a execução do projeto, mas que uma vez entregue ao cliente e populado e com as informações inseridas dentro dele, pode servir, já é usado isso, claro, mas assim vai ser muito mais usado no contexto dos empreendimentos em operação e manutenção. Acho que essa é o grande desenvolvimento que tem por aí. Assim, itens que hoje a gente nem sabe que podem ser inseridos lá dentro, mas que como o modelo, como um banco de dados principal, informações gráficas e não gráficas vão estar todos organizados e centralizados nesse modelo. E você, Bardella, como que você enxerga o futuro do gerenciamento digital? Eu enxergo um pouco na linha do que o Rodrigo e o Marcelo falaram, né? Seja com tecnologias disruptivas que estamos procurando não só nas startups, mas há um trabalho extenso aí nas startups, seja através do Digital Twin, eu enxergo que existem 2 temas muito importantes que, independente de qual for a tecnologia do gerenciamento, existem 2 temas que a gente não vai poder abrir mão de forma alguma, né? Que é, de fato, como gerenciador, ter o crachá do cliente, né? Aquilo que a gente internamente chama de espírito de dono, né? E essas tecnologias estão permitindo que a gente tenha cada vez mais o espírito de dono, né? Que a gente tenha cada vez mais a camisa do cliente, né? E, obviamente, lastreado no tripé qualidade, prazo e custo, tá certo? Então, acho que esse é um tema que o futuro, obviamente, a gente aqui na Promon tem isso muito forte e nós vamos manter dessa forma daqui para frente, independente das tecnologias que a gente consiga trazer para o nosso gerenciamento. E eu acho que o outro tema que também a gente aqui leva bastante a sério é o tema de governança, né? E aí sim a gente tem visto que é disruptivo quando a gente fala das novas tecnologias, né? Então, o Rodrigo falou um pouquinho lá de um dos cases, né? É um projeto bastante grande, um CAPEX bastante expressivo, e o C-Level da companhia tem informações praticamente em tempo real do andamento da obra, e não só da obra, né? Mas também da fabricação dos equipamentos chaves, fora da obra, obviamente, né? O andamento da engenharia, os avanços de pagamento, fluxo de caixa. Enfim, acho que o tema governança é um tema também bastante importante para o gerenciamento para o gerenciamento digital que a gente está trabalhando. Então, acho que são esses 2 tópicos um pouco mais estratégicos, né? O nosso tempo já está acabando, então eu queria já aproveitar e agradecer, Bardella, pelo seu tempo, pela sua atenção.
hoje. Obrigado, Soraya. Eu que agradeço o Rodrigo, agradeço o Marcelo, agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que esse tipo de eventos é bastante produtivo para toda a nossa comunidade, para todo mundo que acompanha a Promon Engenharia. Agradeço também ao Marcelo. Obrigado, Soraya. Obrigado a todos. E Rodrigo, também muito obrigada pelo seu tempo hoje para conversar com a gente. Obrigado também. Bom dia, pessoal. E esse segundo episódio do Promon Compartilha vai ficando por aqui. Agradeço a todas e todos que nos acompanharam nesses minutos. Esse episódio e o anterior, quando falamos de engenharia digital, estão disponíveis nos perfis da Promon Engenharia nas redes sociais, canais em que também divulgaremos os próximos episódios para os quais vocês já estão convidados. Muito obrigada a todas e todos e até o próximo Promon Compartilha.